É o professor Carlos e vamos à nossa videoaula. O tema de hoje é a respeito de raiz quadrada aproximada, mais um conteúdo novo aí e digamos o último conteúdo que estava no roteiro da nossa prova de ciclo. Tudo bem? Primeiro, vamos entender a motivação desse problema, né? Vamos ver aqui. Isso. Bom, quando vocês estavam estudando números irracionais, eu pedi para que vocês lessem uma página na apostila de vocês. E essa página falava sobre o Teorema de Pitágoras, né? Pitágoras era um filósofo fanático por padrões matemáticos e padrões encontrados na geometria. Ele desenvolveu uma pequena fórmula que fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma de seus catetos ao quadrado, tá bem? Mas isso não é um conteúdo que você precisa se preocupar por enquanto. É só para entender a motivação da raiz aproximada, tá bem? Pitágoras, ao trabalhar com esse triângulo, ele se deparou com um problema, que era, quando ele estudou o triângulo... Quando ele estudou um triângulo de lado 1, ele encontrou um valor que era um pouquinho diferente para ele, né? Ele tinha que encontrar a hipotenusa aqui desse triângulo. E ao calcular essa hipotenusa, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ele se deparou em tentar descobrir qual que era o número, né? Sabemos que 1 ao quadrado é 1, né? 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1 são 2, certo? Quando ele chegou aí, ele tinha que pensar em que número vezes ele mesmo, né, desse 2. Ou, na nossa linguagem já, nós sabemos que é a mesma ideia, né? Pensar na raiz quadrada de um número é pensar que número vezes ele mesmo dá o número que está ali dentro da raiz quadrada, certo? Então, Pitágoras chegou nesse problema. Que número vezes ele mesmo dá 2, né? E lá na apostila de vocês foram fazendo testes. Mas o que eu posso... Qual que é a estratégia que eu posso ter para encontrar a raiz aproximada desse 2, né? Eu posso pensar em duas raízes, uma que seja maior e outra que seja menor do que o raiz de 2 e raízes que eu conheço. Uma estratégia é eu pegar o primeiro valor que está antes do 2, é o 1, não é? Raiz de 1. Eu conheço a raiz quadrada de 1? Conheço, então eu paro aqui, tá bom? Vamos pegar os maiores. Depois do 2 vem o 3. Mas eu conheço a raiz quadrada de 3? Não. Então vou para o próximo. 4. Eu conheço a raiz quadrada de 4? Conheço. Então daqui eu posso afirmar que a minha raiz de 2 está entre a raiz de 4 e a raiz de 1. Nós sabemos que a raiz de 4 de 1 é 1, né? E que a raiz de 4 é 2. Então nós temos certeza que o nosso valor da raiz de 2 está entre 1 e 2. Tudo bem? Então, 1 é menor que a raiz de 2, que é menor que 2. Bom, daí nós temos que testar os números, tá bom? Fazer um teste para verificar qual valor chegaria mais perto de 2, ou daria 2, né? Sabemos que não tem nenhum número natural que vezes ele mesmo vai dar 2. Mas nós temos que tentar encontrar um número decimal que vai dar isso. Então essa matéria não tem muito por onde fugir. O que eu posso parar para pensar é que quando eu estudei lá nas raízes, eu tinha raiz de 1 menor que raiz de 2, menor que raiz de 3, menor que raiz de 4. Isso me dá a entender que o meu raiz de 2, ele está bem mais próximo do raiz de 1
do que do raiz de 4, certo? Tá vendo? Tem até um raiz de 3 entre o raiz de 2 e o raiz de 4. Isso significa que se eu fosse pensar numa reta, onde um extremo da reta vale 1 e o outro extremo da reta vale 2, o meio da reta nós sabemos que seria 1 sobre 2, né? Ou 0, seria 3 sobre 2 ou 1,5, certo? Se o meio seria isso, o raiz de 2 está mais próximo do 1 do que do 2, então o nosso valor de teste, ele teria que estar aqui, ó, desse lado da reta. Então ele teria que ser qualquer número a partir do 1,1 indo até 1,5. Mas nós não podemos falar que esse número é 1,5 porque naquela representação que eu fiz em cima, essa representação aqui de cima, ela mostra claramente que o raiz de 2 não está no meio entre o raiz de 1 e o raiz de 4. Ele está mais para a esquerda. E é por isso que um bom teste para a gente aí é testar alguém entre a partir de 1,1 até 1,4 mais ou menos, certo? Bom, e como que a gente faz isso? Nós temos que iniciar o nosso teste. Nós temos que pegar e começar a multiplicar um número decimal por ele mesmo. Nesse caso, nós poderíamos pensar que assim, o raiz de 2 ele até está perto do raiz de 1, mas ele não está tão longe do meio. Então, ao invés de começar testando 1,1, eu poderia começar testando 1,4, né? Então, se nós pegarmos 1,4 e multiplicarmos por 1,4, 4 por 4 é 16, então 5, 4, 1. 6, 9, 1. Duas casas decimais aqui em cima, então duas casas aqui embaixo. 1,96, olha que engraçado. Chegou bem perto de 2, não é? Mas eu ainda não tenho certeza se esse número é o mais próximo possível. Então eu vou ter que testar 1,5. Apesar de eu ter dito que não estava muito por meio, eu tenho que ter certeza que o próximo número decimal, né, maior que 1,4, ele passou, para eu ter certeza. Então, vou pegar 1,5 e multiplicar por 1,5. Lembrando, pessoal, essa matéria vocês têm que praticar ela na mão, porque na prova vocês não vão ter auxílio da calculadora, tá bem? 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Na hora de adicionar, isso dá 5, 2, que é 12, né? 2. Duas casas decimais. 2,25. Daí a gente consegue ter certeza que a resposta desse exercício seria que o 1,4, né? Ele seria o número mais próximo aí da nossa raiz de 2, tá bom? Então eu poderia dizer que raiz de 2 é aproximadamente 1,4, tá bem? Esse valor aqui, aproximado, tem uma coisa muito importante, que é esse símbolo aqui. É um símbolo de igual com um tio em cima, tá bom? Se você não coloca esse símbolo, se você deixa só igual, você está fazendo uma coisa errada. Porque eu não posso falar que raiz de 2 é igual a 1,4, não é, tá bom? Ela é aproximadamente 1,4, tá bem? Repara que a resposta não é 1,96, né? 1,96 é o resultado de 1,4 vezes 1,4, que é o que a gente está querendo, a raiz de 2. Que número vezes ele mesmo dá o mais próximo possível de 2, tá bem? Por isso que é 1,4. Bom, existe um caso um pouco mais complexo, que a gente consegue aprimorar um pouco mais esse exercício, que seria no caso de querermos a raiz de 2 não com uma casa decimal de aproximação, mas sim com duas casas decimais de aproximação. Como que nós faríamos isso? Nós já descobrimos que quando nós testamos o 1,4, né, multiplicamos por 1,4, deu 1,96. E quando testamos o 1,5,
vezes 1,5 deu 2,25. Bom, dá para chegar mais próximo, aumentando uma casa decimal, tipo 1,41, 1,42, 1,43, né? Mas se pensarmos na distância que esses dois números tá do 2 de verdade, o 1,96, ele falta 0,04 para chegar no 2. Já o 2,25, ele passou o 0,25. Digamos que esse aqui passou e esse aqui falta, tá bem? Então, usei esses símbolos aí de mais e menos. Isso faz a gente entender que o 2 está bem mais perto do 1,96 do que do 2,25. Então, se formos pensar numa reta, e o meio dessa reta seria se eles tivessem a mesma distância do 2, eu teria certeza que esse número tem que ser menor que 1,45. Então, eu poderia testar 1,44, 1,43, 1,42, né? Só que, ó, 0,04 é bem mais próximo do que 0,25, né, de distância, digamos assim. Então, nós conseguimos pensar ou levar em conta que a melhor estratégia é começar pelo menor número, né, que seria 1,41. Então, ao testarmos 1,41 vezes 1,41, dá 141, dá 4, 16, 5, né? Double zero aqui. 1, 4, 1. Na hora de adicionar, dá 1, 8, 8, 9, 1. Olha como o número chegou bem mais perto agora. 1,9881. Para eu ter certeza, eu tenho que testar 1,42 vezes 1,42. Escrever pequenininho aqui é bem difícil. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 2 é 2, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 4 é 16, 4 vezes 1, 4 com 1, 5, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, 1, isso aqui dá 4, dá 16, 10, 11, 0, 2, né? Bom, então esse número deu 2,0164, tá? Então, olha, ele passou, tá bem? Então, sempre que o número passar, a gente tem que pegar o que veio antes dele, que tá chegando perto do 2, sempre por baixo, tá bem? Pode ser que em alguns casos, o número que passa, ele está mais perto do 2 do que o número que não passou ainda, né? Mas a grande questão é que você tem que olhar sempre para o número que vem embaixo, porque se você fosse testar uma outra casa decimal e você falasse que a resposta desse problema, por exemplo, fosse que a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,42, se você falasse isso e você quisesse aproximar mais ainda, você teria que testar 1,421, por exemplo. E você já sabe que esse número vai passar, porque se 1,42 passou, 1,42 vai 1,421 vai passar com certeza. É por isso que nós temos que ir por baixo, tá bem? Então, pensando nisso, a nossa resposta aqui, de novo, não seria 1,9881, seria 1,41, tá bem? Então, a resposta desse problema para as duas casas decimais seria que a raiz de 2 é aproximadamente, né? Lembra que tem que usar o igual com o chapeuzinho, 1,41, tá ok? Tudo bem? Bom, então descobrimos aí, vimos nessa aula como encontrar raiz aproximada para uma raiz quadrada, né? Uma raiz aproximada com 1 e 2 casas decimal, tá bem? Bom, fiz o exemplo com raiz de 2 porque era o mesmo exemplo que motivou os números irracionais, porque se você parar para perceber, toda raiz quadrada de um número primo, né, ela vai ser irracional, né? Ou qualquer coisa que for produto por um número primo, né?
a não ser quadrados perfeitos, né? Que são números que existem, um número que vezes ele mesmo, sendo esse número natural, tenha uma raiz, né? Tipo 9, 3 vezes 3 é 9, né? E o 9 é o produto de 3 por 3, tá vendo? Se repetem os números primos. Então, vamos pegar uma outra, 81. 81 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Repara que nós temos 4 números 3 nessa decomposição, né? Por exemplo, raiz de 81, eu posso escrever o 81 como 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, tá bom? Como eu tenho, digamos, esses parzinhos de 3, né? Eu sei que, por exemplo, aqui vai uma propriedade de raiz, né? Eu posso separá-los em 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E por que eu separei assim, ao invés de uni-los, né? Falar que isso tudo é 3 elevado à quarta potência. Porque a raiz não é uma raiz quadrada, não é? Como esses números estão elevados ao quadrado, eles podem sair da raiz quadrada. Então, 3 vezes 3 é 9. Mas nós vamos estudar isso aqui melhor na nossa próxima aula, tudo bem? O que eu quero dizer para vocês é que quando eu pego um número onde isso acontece, ele tem raiz quadrada exata, né? Uma raiz quadrada natural ou inteira. Já no caso, por exemplo, do raiz quadrada de 10, não tem nenhum número que vezes ele mesmo dá 10, porque 10 ele é o produto de 2 vezes 5, tá bem? Então, eu sei que a raiz de 2 ela é irracional, portanto esse número aqui vai ser irracional também, tá bom? Vamos pegar um outro exemplo, para a gente tentar resolver até o raiz de 8. Raiz de 8, ele é o produto de... O 8 pode ser 2 vezes 2 vezes 2, como 2 vezes 4. Raiz de 4 eu já sei, ela vale 2, né? Então ela é inteira, mas a raiz de 2 é irracional. Então eu sei que quando eu multiplico um número onde a raiz é irracional por qualquer outra coisa, ele vai ser sempre irracional também. Portanto, para resolver esse problema da raiz de 8, eu tenho que calcular ela por aproximação. Ou, sabendo que a raiz de 4 é 2, eu tenho que fazer 2 vezes a raiz de 2, que é o número que está aqui dentro. Essa propriedade aqui nós vamos estudar melhor ela mais para frente, tá bom? Mas a ideia aqui, só adiantando um pouco para vocês, para aqueles que querem dar mais uma estudada, quando eu estou multiplicando dois valores aqui dentro da raiz, eu posso abri-los em dois casos, tá? Então, eu tenho que a raiz de 4 é 2, e raiz de 2 eu não sei, né? É irracional, eu tenho que descobrir por aproximação. Então, eu posso dizer que a raiz de 8 é a mesma coisa que 2 vezes o valor da raiz de 2. Só que, peraí, vocês já descobriram a raiz de 2, né? Vocês viram que com uma casa decimal, a raiz de 2 é 1,4. Foi o problema que a gente resolveu aqui. E se fosse com duas casas decimais, seria 1,41, né? Bom, pensando nisso, você já me responderia que é 2,8. Vamos ver se é 2,8? Bom, se nós usarmos aquela estratégia, eu tenho que pegar o raiz de 8 e escrever as raízes que vêm antes. 7 eu não conheço, de 6 eu não conheço, de 5 eu não conheço, e de 4... Vixe, vamos melhorar isso daqui. Vou pegar aqui. Raiz de 8, raiz de 7, raiz de 6, raiz de 5, raiz de 4, ó, 4 eu conheço, né? Aí vamos pegar aqui, ó, raiz de 9. Opa, 9 eu conheço, né? Então, isso faz a gente perceber que a nossa raiz de 8 está entre a raiz de 9 e a raiz de 4. Só que a raiz de 4 é 2 e a raiz de 9 é 3. Portanto, nossa raiz de 8 está entre 2 e 3. Agora, olha aquela ideia do chute. Vamos supor que nós não soubéssemos o que está aqui em cima.
Eles não sabemos isso aqui, tá bom? Não sabemos que a resposta é 2,8 com uma casa decimal. Daí você teria que parar para pensar o seguinte, o raiz de 8 ali em cima, aqui ó, ele está mais perto do raiz de 9 ou do raiz de 4? Tá bem mais perto do raiz de 9, né? E não tá assim, tipo, pouco perto ou mais perto do meio. Ele tá realmente perto do raiz de 9, né? Então, quando a gente olha aqui embaixo, nós sabemos que ele tá mais perto do 3. Então, eu tenho que testar alguém que é maior que 2,5. Então, eu poderia testar o 2,6, 2,7, 2,8, 2,9. Como ele está bem perto, bom, uma boa estratégia, de repente, se eu não soubesse que era 2,8, óbvio, né? Uma boa estratégia era começar testando o 2,9. Então, 2,9 vezes 2,9. 9 por 9 é 81. 9 vezes 2, 18. Com 8, 26. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. Na hora de adicionar, vai dar 1, 14, 8. Deu 8,41. Passou, não passou? Então ele é maior. Vamos tentar um menor. 2,8. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 2, 16. Com 6, 32. Opa. 16 com 6, 22, né? Aí, 2 vezes 8, 16. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. Na hora de adicionar, isso dá 4, 8, 7. 7,84. Tá vendo? Esse é o primeiro número por baixo que chega mais próximo de 8. Então, eu poderia dizer que a raiz de 8 ela é aproximadamente 2,8, né? Que eu sei que 2,8 vezes 2,8 dá 7,84, que é mais perto de 8, tá bem? Gostou da aula? Espero que você tenha entendido, tá bom? Se apegue a essa estratégia, tá bem? De verificar quais são os testes, porque aquela das propriedades com as raízes vai ser o nosso conteúdo das próximas PADs, né? E a gente vai entender melhor como funcionam essas propriedades, tanto da potenciação quanto da raiz quadrada. Tudo bem? Então, é isso, galera. Qualquer dúvida, manda lá no chat de vocês durante a PAD dessa atividade. E essa videoaula vai servir para pelo menos as nossas próximas 2 PADs, tá bem? Só lembrando que uma última coisa, né? Essa motivação, ela pode ter um determinado contexto, tá bem? Um contexto de áreas e tudo mais. Se você se sentir interessado para saber como isso pode aparecer, eu vou acabar colocando alguma página para vocês familiarizarem, ou vocês podem me perguntar no chat que eu falo para vocês mais ou menos como isso funciona, tá bem? Obrigado por assistirem a videoaula. Qualquer coisa, já sabe, só me procurar no chat, valeu? Um grande abraço.